Então, todo dia, na hora que terminava o nosso trabalho, nós íamos lá e organizávamos a assistência. Então, isso era primordial. Mas, eu confesso a vocês que durante o dia lá também era uma loucura, era uma assistência técnica e ainda por cima era autorizada de uma grande empresa. Então, era loucura da quantidade de equipamentos que entravam. E aí, às vezes, a gente meio que se perdia durante o dia, tá? Mas o ideal é que você deixe tudo organizado. A organização vem de cada um. Cada um tem que saber onde está as suas coisas, onde você vai, onde você consegue trabalhar melhor, tá? A organização é muito pessoal. Às vezes as pessoas acham assim, nossa, eu não sei como é que, igual falam aqui em casa, eu não sei como você se acha nessa bagunça, né? E não é bagunça, eu sei onde está cada coisa minha ali, cada coisa que eu preciso, principalmente que eu preciso de trabalho, que eu preciso do meu trabalho, do dia a dia, eu sei onde está localizado cada coisinha. E é capaz de se mexer, se um dia organizar de outra maneira, aí eu não consegui achar mais. Mas do jeito que está, eu sei onde está. É lógico, precisa dar uma melhorada. Tem algumas coisas que o tempo não deixa, né? A gente acaba aí que todo dia tem uma correria danada, tem um negócio, você tira uma coisa da bancada, já entra outra, né? E aí acaba passando por cima, né? E nós acabamos que nessa correria do dia a dia acaba ficando um pouco bagunçado. Mas desde que eu entendo onde está tudo, hoje mesmo, ainda hoje, eu tenho 2 orçamentos para fazer. Então, terminando a aula, eu vou lá, eu vou pegar esses 2, são 2 notebooks. Eu preciso fazer porque amanhã cedo eu preciso passar. Eu prometi que ia passar amanhã cedo. Um já está quase certo, mas o outro eu preciso ainda abrir ele para ver o que é. Então, né, fica assim, fica meio que difícil de se organizar. Mas com calma. O importante, o que eu sempre procuro falar, o importante é você saber onde está tudo, você criar uma rotina e uma mecânica de trabalho que faça com que você consiga trabalhar de maneira legal, tá? Ele faz algumas perguntas, por exemplo, uma pergunta que eu acho muito interessante, eu até marquei aqui, ó, tá aí na página 34, fala assim, o que uma bancada de testes precisa ter? Pessoal, vai depender do seu trabalho, tá? Eu sempre procuro falar isso. Depende muito do que você vai precisar no seu dia a dia. Isso que vai depender, tá? Então, por exemplo, às vezes a gente, principalmente quando, hoje é mais difícil, mas quando ia muito em feira, nós víamos algumas novidades e já queria comprar tudo, e às vezes comprava equipamentos que nem ia usar. Então tem que tomar muito cuidado com isso também, né? A outra pergunta ela fala: precisa ser grande o suficiente para que todos os componentes internos do computador possam ser colocados sobre ela. Uma das coisas que eu sempre procuro falar para os alunos também é que, a princípio, quando você vai começar, principalmente quem vai começar a trabalhar em casa, muitas vezes a bancada vai estar no seu quarto, vai ser a mesa do seu computador, uma mesinha que você conseguir, tá? É dali que você começa. E eu não comecei muito, né? Muito mais, não. Comecei usando a mesa da cozinha mesmo. E assim, aí depois eu tinha uma cômoda um pouco maior, eu adaptei ela e assim foi. Precisa ter umas piscas de fuga, já a gente vai falar sobre a manta de borracha. A questão de tomadas, isso é importantíssimo, aí sim, tá? Não usar T, pelo amor de Deus, aqueles T de tomada lá, por favor, isso nunca, que o risco é muito grande, tá? Aí na página 35 ele mostra, bem legal, como uma bancada, né, funciona. De um jeito bem bacana, ele está mostrando aí para vocês, tá? Tem algumas ferramentas de teste, né? Eu já, essa de baixo da 34 ali, essa lupa aí, eu já tive, bem interessante, principalmente para notebooks, tá? Já tive ela, ela é bem legal, mas são coisas, tem uma fonte de bancada ali, né? Dá para ver bastante coisa, tem um outro, um multímetro ali grandão, então tem bastante coisa de teste interessante, tá? E aí na página 36, ele mostra ali uma bancada vazia,
né, um modelo. É lógico, pessoal, que no começo não dá para chegar e comprar uma bancada desse tamanho, né? Falar, eu vou comprar a bancada assim e vou pôr para trabalhar. Não tem jeito, né? E a outra, uma mais exprimida, aí é mais a nossa realidade. A de baixo e da 36 é mais a realidade do nosso dia a dia. Apesar dela ser bem antiga, se você olhar esse monitor aí, né? Bom, na página 37, ele mostra para vocês um projeto. Ele é um projeto ali de bancada doméstica. Ele começa a falar para vocês ali, explicar. Aí ele fala da manta de borracha. Vocês viram ali. Eu vou ser sincero para vocês, a manta de borracha ela é muito difícil de achar, tá? Só que tem um negócio que pode substituir ela. Vou mostrar para vocês aqui. Olha aqui. É isso aqui, ó. Esse é marronzinho. Não sei se vocês já viram ele. Isso aqui chama EVA, tá? Isso aqui é bem legal de usar. Tá bom, agora tá dando para ver bem bacana. Por quê? Apesar dele não ter as mesmas propriedades que nós temos lá na manta, isso auxilia bastante. Eu tenho alguns pedaços aqui. É bem baratinho isso aqui, tá, gente? Acho que é R$ 1, sei lá, 1,50 ali, a folha. Ela é uma folha ela é tamanho A3, ela é um tamanho grande, dá para trabalhar bacana e ela te auxilia muito, tá? Ela ajuda bastante, principalmente nessa fuga, quando há uma fuga ali de estática, que é o que a gente tem que se preocupar. Pode falar. Aquela manta de borracha preta que vende por metro em casas de borracha, ela pode ser utilizada? Essa é o ideal. Essa seria o ideal. Ela tem eu tenho uma na bancada. Ela tem que ser necessariamente antiestática ou não tem nada a ver isso aí? Então, é assim. O ideal seria uma antistática, assim. Sabe por quê? Ser antistático ou não? Por causa das placas, né? Hoje elas têm um mecanismo de segurança muito maior, muito melhor, muito mais bem condicionado, mas ainda é legal você ter. Por igual eu uso o EVA, eu tenho eu tenho um pedaço de manta só, bem pequeno, mas eu uso o EVA, não dá problema nenhum. Já auxilia bastante, ele é bem mais em conta, né? Tá? Tá R$ 140 o metro. É bem caro. É bem caro mesmo. Se você for comprar a manta, essa manta, a manta de borracha, tá? 140 de 5 milímetros e de 3 milímetros, R$ 120. Lá no acesso. Então, mas aí compensa, igual eu falei, compensa você comprar o EVA, que é bem mais barato. Com certeza. Bem mais barato mesmo, tá? Okay. Bom, continuando aí, pessoal. Então, igual eu estava falando, então o intuito assim, de você falar de uma bancada de testes, né? O intuito é você se organizar. Você sabendo se organizar, não há problema algum, tá, gente? É você que tem que saber a metodologia melhor de organização. Você mais que é você quem vai trabalhar, a princípio de tudo, né? Então é você que tem que saber como você vai. Pessoal, vamos para o nosso primeiro. Opa, tem um textinho aqui, depois eu mando para vocês lá no grupo, né? Só dar um print aqui. Vamos para o nosso. Ó, aí aqui eu estou mostrando, ó, esse aqui na esquerda de borracha, e aqui é o nosso querido TVE, tá? Que faz o mesmo papel. Vai. Bom, pessoal, vamos para o nosso primeiro exercício de hoje. Bem rapidinho, 5 minutinhos aí. São duas coisas que é opinativas, tá? Mandem lá no meu WhatsApp, por favor. Pode falar. Eu não sei se é só no meu, mas a voz do senhor tá cortando muito. Tá cortando? Pessoal, de mais alguém tá cortando aí? Tá cortando sim, professor. Tá. Tá, enquanto vocês estão fazendo, eu vou dar uma olhada aqui, tá, pessoal? Faz aí, fazendo por favor.
Vamos lá, pessoal. Agora melhorou aí? Parece que sim, professor, parece que sim. Tá. Aí agora é o seguinte, se vocês precisarem perguntar alguma coisa, tem uma mãozinha, tá? Porque agora eu tenho, para usar esse microfone, eu tenho que desligar o retorno total, porque senão eu vou ficar maluco com o negócio batendo. Então, caso vocês queiram falar alguma coisa, não esqueça de pegar a mãozinha para eu chamar vocês, aí eu abro o canal aqui, tá bom? Bom, então, continuando aí. Então, pessoal, como são duas coisas totalmente... As duas perguntas são opinativas, hoje eu não vou pedir para ninguém ler, muito vai ir da cabeça de cada um, né? E do entendimento de cada um, é evidente, né? Então, o que nós vamos começar a falar agora? De uma parte de ferramentas. É muito complexo falar de ferramentas. Por que é complexo falar de ferramentas? Porque quando você vai iniciar nessa nossa jornada aqui, né, que se chama ser técnico, principalmente quando você vai fazer alguns cursos, uns cursos complementares, né, às vezes você vai fazer cursos específicos, por exemplo, manutenção em notebook, manutenção em placa, manutenção em celular, mais específico, assim, tem muita escola, tem muito lugar, né, não tiro a razão deles também, comércio, né, algo comercial, que quer te agregar alguma coisa. Então, por exemplo, você vai lá, ele já quer te vender um kit que faz isso, faz aquilo. Tem que tomar bastante cuidado, tá? Eu sempre falo, quando chegar a hora de vocês de comprar alguma coisa, é lógico, algumas ferramentas vocês têm que ter, isso não tem como fugir, tá? Mas optem, né, por adquirir coisas que realmente vocês vão precisar usar. Então, coisas que realmente vocês vão ter necessidade. Porque senão, você adquire um monte de coisas, um monte de ferramenta aí e não vai ter o uso, tá? Então, vai adquirindo conforme vai entrando para o seu tipo de trabalho. É lógico que, igual eu falei para vocês, às vezes vocês vão ver coisas que vocês vão falar, nossa, eu preciso comprar aquilo, porque aquilo porque parece que você vai ter a necessidade de uso e fica ali parado, tá? Então, vão adquirindo conforme vocês precisam. E outra coisa, procurem também ir pela qualidade, tá? Às vezes você acha um equipamento ou uma ferramenta num preço muito bacana, mas aí a qualidade é horrível, tá? Depois eu vou mostrar para vocês um kitzinho que eu tenho. É um kit de ferramenta, a gente fugiu, de kit variado, né? Que você vai montando. E aí o interessante dela, né? É o preço que eu paguei. Eu paguei, se eu não me engano, R$3 em cada kitzinho. Foi mais barato o kit do que... são chaves combináveis, chama. Então, ficou mais barato o kit do que, né, o frete. O frete, eu lembro que ficou bem mais caro. Eu comprei 5 de uma vez. Não tem lá, não é tanta qualidade assim, mas, por exemplo, quando eu vou dar aula de montagem para vocês, facilita a minha vida, né? E quando eu sempre trago, eu tenho uns 3 desse tipo que fica no carro, fica um dentro da mochila. Pô, facilita bastante a vida da gente no momento de que você não levou a sua caixa, né? Não levou todas as suas ferramentas, tá? Mas quando se for para o seu trabalho, opte, né, por comprar coisas de maior qualidade, tá, pessoal? Bom, então vou falar rapidamente de alguns. Essas são bem algumas mesmo, algumas delas estão aí no livro de vocês, aí na página 38, 38 e 39, principalmente. Então, tem algumas que eu coloquei aqui que a gente não usa nunca, tá? Vou ser sincero, uma delas é essa aí, o alicate de bico comum. Lá em redes, você ainda usa um pouco quando você precisa, às vezes você precisa dobrar a canaleta, ou você tem um cabo que está passando, está te dando problema, você usa para fazer força. Mas no dia a dia de informática não usa não, tá?
O de corte usa também muito em redes. Eu gosto muito de cortar cabo com ele, porque ele, principalmente, eu tenho um aqui que ele é bem forte, então ele corta certinho, tá? Então eu só uso para isso também. De resto, deixa bem longe. Uma vez eu estava dando uma aula para uma turma, um aluno me catou, sacou, passei o alicate de corte para ele cortar os cabos de rede, ele me cortou o cabo do teclado. Dá vontade de matar ele, né? E uma vez também ensinando a cortar com o cabo de crimpar, ele cortou um negócio que não devia. Eu ia falar uma besteira onde ele devia cortar, mas vai fazer o quê, né? Bom, esse é o de bico, aquele de bico mais fino. Esse nós usamos bastante manutenção em notebook. Você vai falar, pô, você está louco, como é que vai usar isso? Tem uns flat que ele fica embaixo da tampa. Tem o Acer, o ES1, por exemplo, ele tem o flat do touch, o flat de ligar do power e o flat do teclado. Então ele é bem justo. E aí, às vezes, eu tenho, a minha mão é pequenininha, bem fina, tá? É bem magrinha. Ela não é pequena, mas ela é grande, ela é média, mas ela é bem fininha. Então muitas das coisas ela consegue entrar. Mas quem tem uma mão grande e maior, já não consegue, né? Então, esse alicate facilita muito, tá? Então, a gente usa muito. Eu, por exemplo, eu tô com um aí que é para trocar, não sei, ontem eu já comecei a fazer os testes, hoje eu vou trocar a plaquinha de rede dele, e aí na hora de ligar o teclado eu uso muito, tá? Então, é bem interessante esse aqui, tá? O descascador de fios, para ser sincero, ele usa mais em elétrica, né? Quando você precisa descascar fio. Tem gente que gosta de usar ele para descascar fio de rede. Vou ser sincero para vocês, no começo usa muito, tanto que quando eu comecei a trabalhar com redes, eu comprei um, eu tenho o mesmo até hoje, porque eu usei só no começo. E depois que você pega a manha de descascar o fio com o alicate de crimpar, acabou, você nunca mais usa isso aí, tá? Mas para quem está no começo é bem legal, porque ele, assim, até você pegar a manha, tá? É difícil de você pegar o jeito de tirar a capinha do cabo de rede e sem quebrar. Tem isso, tá? Então, é mais utilizável para isso aí, tá? O ferro de solda aí usa bastante. O ferro de solda é uma coisa engraçada. Eu quebrei o carregador do fone sem fio da minha filha, eu quebrei ele. E ele tá ali na mesa para soldar. Ele tá aberto na mesa faz 2 semanas já. E assim, né, casa de ferreiro, espeta de pau. É tanto trabalho que aí a gente vai deixando. Ferro de solda a gente usa bastante, principalmente agora. A gente usa muito, principalmente para celular, né? Principalmente quando a gente tem trocar conector, essas coisas assim. Eu confesso a vocês que o problema do ferro de solda é você ter, principalmente, tá sempre trabalhando com ele, tá? Por que tá sempre trabalhando com ele? Porque, pessoal, o ferro de solda é muito questão de costume. Tanto que, às vezes, quando eu passo muito tempo sem trabalhar com ferro de solda, o que eu faço? Eu tenho umas placas velhas aí, eu fico treinando nelas, tá? Principalmente quando é solda em smartphone, que é uma solda mais chata, mais complexa, eu primeiro testo nelas, aí depois eu vou lá e faço o serviço que eu tenho para fazer. E isso que eu já trabalho com solda há bastante tempo. Tá? Então, para começar, o que você faz? Compra um ferrinho é baratinho, e vai testando em placa velha, placa queimada, antes de você começar a trabalhar de verdade, tá? Para que você não tenha problema. Porque é evidente, se você errar a solda ali, se você errar onde você bater a mão ali, você perde seu dispositivo, tá? A solda tem que ser feita com extremo cuidado. Geralmente, quando é placa-mãe, coloca em cima de uma base, tá? Então, não pode, assim, tem que tomar bastante cuidado mesmo, tá, pessoal? Bom, para isso também, o legal é ter um suporte. Suporte é baratinho, não é caro, não. Ele tem um monte aí à venda, e ele é legal porque o ferro de solda, quem já usou, ele esquenta bastante, tá? Então, você não corre o risco de perder nada, ou de danificar alguma coisa, ou então até de um acidente, né? De acontecer, de você bater a mão ali e se machucar.
Esse é o estanho. O estanho ele é utilizado para você poder soldar. Então, quando você vai soldar, é essa liga de estanho que faz a conexão. Antigamente era feita com um chumbo, tá? Já faz bastante tempo que o chumbo está proibido. E por que o chumbo está proibido? O chumbo é proibido porque ele é nocivo à saúde, ele faz muito mal. Tá? Se você, tem uma galera que tem o costume de morder o estanho. Porque ele é bem molinho, ele é um composto metálico, mas ele é uma liga metálica, mas ele é bem molinho. E tem gente que tem o costume de ficar mascando ele. Não façam isso, que não faz bem à saúde, tá? Confesso que eu já fiz muito isso, mas não faz bem, não. O ideal é você utilizar até bem pouco. Quando você vai soldar, sai uma fumaça, aquela fumaça é bem complexa, não é muito legal estar inalando, então tem que tomar quando for soldar, o ideal é pôr uma máscara. Como nós usamos bem pouco, né, não tem tantas complicações. E hoje, cada vez mais foi substituído o chumbo, então cada vez menos problemas nós estamos tendo. Mas ainda assim tem, tá? Ainda assim pode acontecer de você ter problema. Tome bastante cuidado quando for trabalhar com solda. O sugador é muito legal também. Para que serve o sugador de solda? O sugador ele serve para tirar o excesso. Geralmente, principalmente quando nós estamos começando, nós colocamos muito estanho. E aí, quando ele seca bem rápido, não tem mais o que fazer. Se você pegar esse estanho, ele ligar um lado ao outro, ele pode, num caso mais tranquilo, vamos pôr entre aspas, ele vai sua placa vai deixar de funcionar, tá? Ele vai ligar uma trilha a outra, aí ele vai isolar, né? Então ele não funciona. E num caso mais grave, essa ligação que você está fazendo pode transmitir energia e queimar a sua placa. Então o sugador ele é usado para tirar o excesso, tá? É bem tranquilo de usar também, tá, pessoal? Bom, o kit chave de precisão, a gente usa muito para manutenção em notebooks, usava muito para manutenção em celular. Hoje deu uma parada, porque os celulares agora eles são muito colados, né? Não tem mais tanto smartphone aí com parafusos, né? Então, hoje é mais utilizado mesmo para notebooks. Notebooks a gente ainda usa um pouquinho esse tipo de chave, tá? Eu tenho algumas aqui, eu não tenho usado tanto mais agora, porque tem um outro kit que tem me ajudado bastante. Mas esse é bem legal de ter também. Também é bem baratinho, bem tranquilo, tá? Aí um kit chaves variadas, né? Tem tudo que você vai precisar. Eu tenho um desses também. Aí tem bastante chave Phillips, porque quando eu vou dar aula para vocês, eu levo as minhas chaves lá, eu tenho um monte, tá? Para a gente poder trabalhar de maneira melhor. Mas eu tenho um desse kit também, bem bacana de ter. E aí, esse é o kitzinho de chaves combináveis. Vou mostrar até o meu aqui para vocês, que eu paguei caríssimo. Importado, veio direto da China, importadão. Ó, você abre aqui, tem um monte de chave, tá? Então, esse kit é bem bacana, tem um monte de chavinha. Eu comprei, igual eu falei para vocês, eu paguei bem barato, tá? Mas eu comprei mais para poder levar para aula e ele é bem pequenininho. Como ele tem quase todas as chaves que eu preciso aqui, quando você vai fazer um trabalho mais específico, a gente leva ele, né? Leva ele. Ou então, assim, você tem um dentro do carro. Eu comprei 5, igual eu falei para vocês. Então tem um dentro do carro, tem um na mala e tem 3 lá dentro do laboratório, tá? O Rafael falou assim que ele tem um desse, é difícil acertar o que... Esse kit aqui, gente, pessoal, esse kit aqui não vale nada, viu? Eu vou mostrar de novo aqui um negocinho, só para mostrar um negócio para vocês. Ó, esse aqui é o encaixe, tá? Então, você pega, para quem nunca viu, lógico, você pega, tem um monte de chavinhas, ó. Aqui vai ter um monte de chavinha. Então, você pega uma, você escolhe uma, pegar uma Philips aqui e você encaixa aqui, ó. Só que, ó, esse aqui já tá tão usado, hoje não vai cair, só em sinal de protesto. Mas tem hora que ele já começa a cair sozinho, tá? Então, igual o Rafael falou, isso aqui, infelizmente, a qualidade dele é horrível, tá?
Não vão pensando que você vai comprar e vai usar para sempre. Para isso, eu sempre falo para você. Tem que comprar um kit aí que tem um pouquinho mais de qualidade. Mas para uso ali, para levar para dar aula, para o dia a dia, tá bom demais. Né? Bom, vamos para a nossa segunda parada. Essa tem 3. Dá mais um prazinho para vocês fazerem aí, tá? E aí, já já a gente volta. Vamos lá. Respondam aí para mim, por favor.
Vamos lá, pessoal. Vamos continuar. Pessoal, alguém tem alguma dúvida? Bom, tranquilo por enquanto, né? Então, vamos lá. Bom, então, continuando aí, pessoal. Ó, aí no livro de vocês, aí na página 40 e 41, ele mostra algumas ideias, e 42 também, algumas ideias bem interessantes que nós podemos usar no nosso dia a dia, perdão, para a organização, né, de uma bancada de trabalho. Né? Tem bastante coisa legal ali, a gente para organizar as nossas chaves aí. Eu preciso tomar vergonha e fazer uma dessa, um painel ali para guardar minhas coisas. Essa do PVC eu acho fantástica, essa que está na página 41, eu acho muito legal essa do cano de PVC, tá? São coisas que são bem simples de se fazer, bem fáceis e nos auxiliariam bastante, tá? Bom, vamos falar um pouco sobre o VirtualBox, né? Primeiro, para que serve o VirtualBox? O VirtualBox, ele é um sistema de virtualização. O que isso quer dizer, pessoal? Virtualizar, ele nada mais é do que simular um sistema. Então, nós usamos muito quando vamos dar aula de formatação. Ele simula a instalação, na verdade, não é só simular a instalação, porque se eu uso a palavra simular a instalação, eu estou falando que, basicamente, é algo que não dá para usar profissionalmente, não é assim, tá? O VirtualBox, você pode usar ele profissionalmente também. Vocês vão ver lá em redes. Lá em redes nós mostramos para vocês como é o uso do VirtualBox profissionalmente. Então, o VirtualBox, nós usamos ele principalmente no ramo de aprendizagem, é lógico, quando eu vou lá, eu simulo um sistema, mas uso também lá para simular, por exemplo, quando nós precisamos pegar e virtualizar um servidor, tá? Outra coisa, para que eu uso na minha profissão o VirtualBox? No meu dia a dia, eu, por exemplo, quando eu preciso testar algum programa, ou quando eu preciso, principalmente nós que trabalhamos bastante com manutenção em celulares hoje, os smartphones entram muito, tá? E aí, pessoal, como ele entra bastante em manutenção em smartphone, se você usa um sistema e e você não quer usar o sistema virtual e usa no real, né, ali na sua máquina, literalmente, tá? O que pode acontecer? Hoje ainda, os programas que nós usamos quando nós vamos baixar uma ROM de um celular, por exemplo, quando você vai, por exemplo, baixar um programa, todos esses programas, eles não são programas recomendados, ou então programas originais. Por exemplo, você pegou um Samsung lá para arrumar, aí você vai baixar a ROM alternativa dele. Essa ROM, ela não é patenteada da Samsung. Então, quem te garante que aquilo lá não tem nenhum problema? Então, eu tenho uma máquina virtual, eu baixo lá, faço os testes, verifico se tem algum problema, e caso não tenha, aí sim eu guardo ela na minha máquina lá, que eu tenho um servidorzinho aqui, tá? Então, para isso que a gente usa principalmente sistema virtualizado. Só mandar esse print para vocês lá. Depois eu mando, deixa eu tirar um print. Bom, então continuando, pessoal. Como é que eu baixo o VirtualBox? Primeiro de tudo, a gente entra aqui no nosso querido Google. E aí você pode digitar aqui, ó, VirtualBox Download. Aí, ó, vocês vão notar, ele é gratuito, tá, gente? Esse primeiro link aqui já é da Oracle, né, que é a desenvolvedora. Nele, ele vai abrir o link. Você vê qual o seu sistema operacional. Então, Windows Hosts, né? Vou baixar para Windows, mas ele tem para Linux, tem para tudo. Vou salvar ele. Ele vai demorar muito. Bom, aí ele vai baixar. Eu já tenho ele baixado aqui. Vamos instalar ele para mostrar para vocês. Baixou. Você vai lá onde você baixou.
e vai instalando ele. 2 cliques, não sei se aqui é. 2 cliques nele. Aí, como é um padrão do Windows, ele vai te perguntar se você realmente deseja executá-lo. Aí você sempre pergunta. E vai começar a instalação. Bom, como ele é um software, um programa padrão do Windows, tá? Ele vai ser facinho de instalar. Vai ser next, next, next. Sempre assim. Então, só ir dando próximo aqui. Next. Você vai escolher. Aqui você não precisa mexer nada, tá? Nessa outra tela. Só dar next também. Se você quiser alterar o local de instalação, você pode alterar, mas não há necessidade, tá? Pode clicar em next de novo. Aí aqui são alguns atalhos. Pode deixar, já vem tudo marcado, pode deixar marcado também. Ele fala sobre a sua interface de rede, tá? Isso aqui é importante. Por que é importante? Porque geralmente a gente pede para ele pegar as mesmas configurações de rede da nossa máquina. Pode dar um yes, depois a gente dá um install. Vocês vão notar que durante a instalação ele vai perguntar algumas coisas de drivers, tá? Ó, aqui ele já veio pergunta se eu desejo permitir as alterações, vou clicar em sim. Caso ele apareça alguma coisa para vocês, assim, de instalar driver, igual aqui, ó. Ele pede para instalar driver de USB e assim por diante, você clica em instalar, tá? Não tem problema algum. O VirtualBox, ele é bem tranquilo a instalação dele e ele não vai te dar problemas. Aí terminou, vou pôr ele já iniciar, vamos ver se ele vai iniciar aqui. Aí ele vai abrir, ele vai mostrar a interface de trabalho. Eu só vim para uma pergunta aqui. Pode falar, Luciano. Ô, professor, esse VirtualBox que o senhor está falando aí, ele é para simular uma instalação no nosso computador? Exatamente. É necessário instalar? É para teste. Se você achar assim, que precisa treinar, sim. Não, não. Não, porque eu não tenho ele baixado aqui. Não, mas ele é tranquilo, você viu? Você vai lá direto no site da Oracle lá e clica em download. Tá certo, eu vou lá então. Ele já iniciou aqui. Ó. Aí ele abre a tela. Ó. Vou pegar um aqui, só para vocês darem uma olhada como funciona. Samuel, você quer perguntar alguma coisa? Queria sim, professor. Pode falar. Eu ainda não entendi o que o VirtualBox vai fazer. Faz. Tá. É assim, vou pegar aqui, ó, vamos supor, por exemplo, que eu não vou ter nenhuma ISO, mas vamos supor que você quer instalar o Windows 10. Você vem aqui, ó, vou colocar aqui, ó, Windows 10. Próximo, né? Escolha a quantidade de memória que eu quero. Vou em próximo de novo, clique em criar. Posso ir só dando próximo aqui. Se eu tivesse a ISO, a hora que eu desse iniciar aqui, ó, ele ia fazer exatamente os mesmos passos da instalação do Windows 10. Por exemplo, no caso aqui, eu escolhi o Windows 10, tá? É que eu não vou ter... Deixa eu ver se eu tenho alguma ISO aqui. Acho que não tenho. Eu formatei de novo esse notebook. Não vou ter nenhuma ISO aqui. Mas se tivesse aqui, ele ia mostrar a instalação, o passo a passo da instalação perfeito, tá? Tudo igualzinho a instalação do sistema operacional. E aí, lá depois, o funcionamento também é idêntico, tá? O funcionamento lá dentro do ambiente virtual é idêntico. Pode perguntar, Luciano. Qual que é a finalidade realmente dele para um técnico? É necessário? Em que momento que a gente usa isso aí? Então, eu uso ele quando eu, por exemplo, eu tenho, na outra máquina eu tenho o Linux lá, eu tenho o Windows 10, eu tenho Fedora. Para que eu vou usar ele? Eu tenho Kali, por exemplo, também. Eu vou usar, por exemplo, quando eu quero, no caso do Windows, quando eu quero testar algum programa que eu não conheço, vamos supor, tem algum programa lá novo que eu vi, legal, mas eu não conheço o funcionamento dele. Aí eu uso ele para teste, tá?
Por quê? Por que eu uso ele para teste? Como ele funciona, é um sistema idêntico, né? Lá no livro 4 vocês vão ver isso. Como ele é um sistema idêntico, eu posso pegar ele e instalar esses programas, igual eu falei para vocês, programas de manutenção em celular, por exemplo, coisas assim. E aí, eu posso utilizar normalmente. Tá? Vamos supor, se tiver um vírus naquele programa, ele vai pegar na minha máquina virtual, mas ele não vai pegar na minha máquina real. Eu vou lá, excluo a minha máquina e acabou. Eu venho aqui, ó, por exemplo, eu vou cancelar aqui. Ó. Cancelar. Aí, vamos supor... Vou só desligar. A máquina está aqui, ó. Vamos supor que tem um vírus, eu venho aqui, ó, botão direito, remover, apagar os arquivos, acabou. Não vem vírus para minha máquina. Pode falar, Luciano. Tipo assim, eu estou fazendo um download. Eu posso fazer esse download primeiro por ele para fazer o teste, para ver se não vai vir vírus para minha máquina? Pode. Esse é o intuito. Então ele serve, tipo assim, um sistema coadjuvante, entendeu? Que trabalha em paralelo com o verdadeiro sistema, para poder executar as funções sem que eu tenha que usar o meu próprio computador. Exatamente. Entendi. E como é que eu faço? Eu acesso ele de dentro do meu mesmo? De dentro do seu. Esse programa, ele fica instalado aqui na sua máquina. Tá, e ele não vai utilizar memória em excesso? Vai. Se você, por exemplo, vamos supor que você instalou o Windows 10 aí na sua máquina. Uhum. E aqui, ó, ele te pergunta quanto você quer pôr de memória. Se você pôr 2 GB de memória e a sua máquina tem 4, por exemplo, você tem que lembrar que 2 GB está lá só no VirtualBox. Tem que tomar bastante cuidado com isso aí também. Tanto que, por exemplo, essa máquina que eu estou fazendo a apresentação para vocês, ela só tem 4 GB. Então, eu não uso ela quando eu preciso, por exemplo, quando eu preciso instalar um sistema virtual, porque aí ela vai ficar muito devagar. Ele fica, na hora que você faz a inicialização... O Rafael falou lá no chat, falou assim, ó, ele quer criar um software virtual para evitar contaminar o seu computador. Exatamente. Se você, por exemplo, igual assim, ó, para uma das coisas que eu mais indico, quem gosta de baixar torrent. Eu baixo muito torrent de filme, de programa, do que quiser. Baixa lá primeiro. Aí você vai evitar um monte de problemas, tá? Principalmente, né, problemas relacionados, igual eu falei, problemas relacionados a vírus. Outra coisa também, quem usa muito torrent, tá? Uma coisa que vocês têm que tomar bastante cuidado, com o torrent principalmente, é o seguinte, o torrent, pessoal, ele abre uma porta. O que é porta, primeiro de tudo, né? Sua rede, ela é composta por um monte de portas. Vou abrir aqui as opções da internet para mostrar uma coisa para você. Oh, senhor. Ó, vou abrir aqui as opções da internet. Vamos supor que eu quero navegar por proxy. Depois lá em redes vocês vão aprender isso aqui, tá, gente? Aí aqui, ó, nas configurações da LAN, dá uma aumentada aqui. Quando você vai navegar por proxy ou quando você vai utilizar um servidor paralelo, você abre uma porta. Ó. Essa porta 80 é a porta da internet. Quando você baixa algo por torrent, tá? Você está deixando uma porta dessa aberta. Na verdade, é a porta FTP, não é a 80. Mas, do mesmo jeito que está vindo um arquivo, uma pessoa pode acessar, tá? O Lucas falou, ele não avisa quando tem vírus. É difícil, viu? É difícil. Você tem que tomar bastante cuidado, é a pessoa mesmo. Por quê? O antivírus, ou, por exemplo, o Windows, ele tem, ó. Se você vier aqui, ó, ele tem um antivírus, ó. Tem o Windows Defender. Eu nem habilito, porque ele só pega a memória RAM nossa, tá? Mas, o que vai acontecer? Qual o problema do antivírus? O problema do antivírus é que, primeiro ele vai detectar, assim, primeiro vai contaminar algumas máquinas, para depois ele descobrir que tem um vírus. Esses gratuitos são piores ainda. É lógico, pessoal. Igual tem uma aula que eu falo sobre software para vocês. Eu falo muito sobre antivírus. Porque eu tenho até eu tive um professor na época de faculdade, ele falava para nós assim que
quando ele ia falar sobre antivírus, ele falava que antivírus é para tonto. E não é bem assim, tá? Por que não é bem assim? Vamos supor que você tem uma pessoa, tipo nós temos na nossa família, assim, que não tem tanta habilidade com o computador, não tem tanta familiaridade. Essa pessoa precisa de qualquer auxílio que tiver, tá bom? Luciano, pode perguntar. Professor, ele fica, na hora que você faz a inicialização da máquina, ele fica em segundo plano, já aberto esse VirtualBox? Não, você tem que abrir. Tem que abrir, né? Tem que iniciar, você tem que vir aqui, ó. Você vai abrir ele. E aí depois vai ter a opção, depois que você cria a sua máquina bonitinho, vai ter a opção para você iniciar. Só aí ele começa. Se eu criar 100 máquina virtual aqui e pôr para carregar, não carregar nenhuma, ele não vai usar nada, tá? Da minha memória. Certo. Aí eu tenho que necessariamente direcionar uma quantidade de memória para isso aí? Precisa. Ele vai te perguntar. Vou mostrar aqui de novo, ó. Toda vez que abrir ele? Toda vez que abrir. Ó, vem aqui, ó, Windows 10. Aí aqui ó, ele já te pergunta quanta memória você quer utilizar. Quanta memória você quer dispor para esse sistema que você vai instalar. Pessoal, é uma instalação de sistema normal, tá? É uma instalação de sistema comum. Como se você estivesse instalando o Windows mesmo. Como não, né? É a instalação do Windows mesmo. Tá? Então, se eu quiser, eu posso fazer a instalação do Windows antes para ver se o Windows tá tudo certinho, tudo bonitinho? Pode, tranquilamente. Ah, isso é importante. Porque às vezes a gente pega umas versões aí, nossa, rapaz do céu. Então, ó, quando eu vou falar para baixar o Windows, eu sempre falo para baixar direto no site da Microsoft. Você não vai ter problema. Mas pode acontecer, às vezes, por exemplo, Windows 7 não tem mais no site da Microsoft. O que você vai fazer? Tem que baixar por torrent. Aí, você baixou aquela ISO, você vê se é uma ISO legal, cria uma máquina virtual. Você não vai ter problemas. Tá bom? Só tem uma pergunta aqui do Rafael. Rafael, ele fala de um antivírus aqui, o AD Cleaner. Eu nunca usei esse aqui, para ser sincero para você, Rafael. É difícil falar de um antivírus melhor que o outro. Eu, sinceramente, eu não gosto de nenhum. Mas tem alguns pagos que eu já fiz testes e são relativamente bons. Por exemplo, o Norton, que é o maior de todos. Tá? É muito bom. Eu ganhei uma vez numa feira, chamava Panda. E ele era pago também. Ele tinha uma taxa de atualização muito boa. Tá? É isso que você tem que analisar no antivírus. O que você tem que analisar é a taxa de atualização. Quanto ele vai atualizando, seja por dia, por mês, para verificar porque a quantidade de atualização é a quantidade de vacinas que vai vir. Tá? Então, quantidade de vacinas Então, assim, a quantidade de vacinas que vem, né, que é as soluções que já vem interna, é que vai trazer o melhor. O problema é que, como é que eu vou falar para vocês? O problema, assim, por exemplo, os antivírus gratuitos. Tá? Os antivírus gratuitos, nós temos muitos problemas. Por quê? Não tem nada provado, mas já tivemos algumas acusações de que os antivírus gratuitos eles são usados para mandar malwares para as máquinas para poder fazer testes. Isso não tem... São acusações de outras pessoas, tá? Então, mais para... Mas são outros técnicos que falam. Eu não tenho como falar, porque eu nunca tive esse tipo de problema. Outra coisa também, nunca me instale 2 antivírus na mesma máquina, tá? O Luciano está falando aqui do AD Cleaner, é mais para varredura portátil, isso, né? Mais rápidas. E o Anderson está falando sobre o Node 32 e o Kaspersky. Já testei os dois, tá? Já testei os dois. O Kaspersky, ele é muito bom. Assim, eu já testei desses mais comerciais, assim, eu já testei muito bom. O Node também, a versão paga, eu ouvi coisas boas dele, tá? Foi muito bem elogiado. Bom, pessoal, eu passei para vocês o passo a passo da instalação ali. Aí é o seguinte, no livro de vocês,
tá? Da página 40... Vixe, Maria, dura enxergar aqui. Da página 43 até lá, é bastante, até lá na página 58, ele vai mostrando não só o passo a passo da instalação, como também ele vai mostrando para vocês uma instalação, o uso de uma ISO aí com o Ubuntu, tá? Bom, pessoal, vamos para mais uma, a penúltima de hoje, e aí depois a gente volta, a gente vai falar sobre placa-mãe. Vai lá, rapidão, vamos fazer mais esse, pessoal. Professor, é para fazer exercício? Luciano, você perguntou alguma coisa? Eu não ouvi. É para fazer algum exercício? É, o que está na tela. Ah, gente, desculpa. Nossa, tô ruim da cabeça. Tá vendo? Vocês vão chegar na minha idade também. Eu já passei. Bom, pessoal, vamos começar a falar de placa-mãe. Tá vendo? Um dia vocês vão ficar velhos também, vocês vão ver. Bom, eu vou falar para vocês agora sobre essas coisas que eu vou falar agora. Não tem nesse capítulo do livro, tá? Mas eu acho importante para passar para vocês, tá bom? Bom, primeiro de tudo, né? O que é a placa-mãe? A placa-mãe, ela hoje é responsável por interligar todos os componentes, tá? Então, ela é responsável, dentro dela, você vai encaixar todos os componentes, né? Seja ela uma placa-mãe de PC, uma placa-mãe comum, seja ela a placa-mãe de notebook, ou seja ela a placa-mãe lá do seu smartphone. Aí tem umas... Depois eu vou mandar um texto para vocês, não deixa eu esquecer, por favor, que é sobre placas-mães. Tem alguns autores que eles vão falar sobre as placas-mães, sobre a qualidade delas. Então, eles vão falar o quê, pessoal? Eles vão falar principalmente sobre placas-mães de entrada, que são as placas-mães de baixo custo, e placas-mães mais tops, tá? Então, alguns autores falam que não há diferença. Então, eles alegam que não há diferença alguma entre uma placa-mãe comum, né? Tipo essa aqui, ó. Deixa eu já abrir aqui para vocês verem. Por exemplo, eles falam que não há diferença alguma de uma placa-mãe dessa aqui, tá? Para uma placa-mãe mais top. Então, a gente não pode falar isso, tá, pessoal? Eu particularmente, eu não acho isso, é uma coisa particular minha. Por que eu não acho isso? Porque é impossível você pegar uma placa-mãe, por exemplo, série Black da ASUS, que custa mais de R$1.000, e comparar com uma placa de 100, ali 150, R$200, uma placa de entrada. É lógico que, além da qualidade dos componentes, que é muito diferente, então, é muito diferente essa qualidade, tá? As trilhas são melhores, capacitores melhores. Tem alguns autores que eles falam que é só tecnologia, que uma placa-mãe dessa, ela tem mais tecnologia. Tipo, às vezes já vem com Wi-Fi embutido, vem com uma placa de som de 5 canais. Eu não concordo muito. Eu acho que... Eu já fiz testes, tá? Por exemplo, eu já fiz testes com uma placa-mãe, era uma série mais avançada, era uma Gigabyte, mas uma série Premium, tá? Com o mesmo processador, mesma quantidade de memória, e deu diferença, sim. Uma vez eu participei de uma palestra, e o professor que estava dando palestra, ele falou assim que melhorava em 1%. No teste que eu fiz, foi bem mais. Então, é difícil. Cada autor fala uma coisa. É lógico que, hoje, a placa-mãe, ela perdeu muito da importância e da qualidade que ela tinha. Ela tinha ali
como é que eu vou falar para vocês? Ela tinha uma importância, um uso muito maior, tá? Ela era responsável por muito mais coisas. Há 20 anos atrás, para vocês terem uma ideia, a placa-mãe que gerenciava o vídeo. Então, hoje, quem gerencia o vídeo é o processador, não é mais a placa-mãe. Então, por isso que caiu um pouco esse tipo de uso, tá? Bom, continuando aí. Então, o primeiro item é o soquete do processador. Ele é um encaixe, tá? Então, é isso aqui, ó, tá? Então, ele vai ser o encaixe do seu processador, vai ser onde você vai inserir o seu processador. Hoje nós temos dois grandes fabricantes, né? Só dois grandes fabricantes. Um é Intel, o outro é AMD. E aí que vocês têm que ter noção. Por exemplo, essa placa que eu estou na mão, ela é uma Intel 775, tá? Então, aqui só vai conectar processadores da família 775. Então, aí o que vocês têm que pensar? Professor, então se eu comprar um AMD, ele não vai dar certo aí? Não tem jeito, tá? Se eu comprar, por exemplo, essa família 775, aqui onde eu encaixo esse processador, ele é responsável pela tecnologia i3, a 775, é Celeron Dual Core e Core 2 Duo. Se eu pegar um i3, tentar pôr aqui o i3, o primeiro i3, ele era 1155. Então, não vai encaixar. O soquete é diferente. Então, não adianta nem tentar. É a primeira coisa que você tem que analisar. Parece brincadeira a gente falar isso, eu falar isso repetidas vezes para vocês, mas eu já tive muito caso de aluno que depois vinha perguntar para mim assim, professor, eu tenho minha placa queimou, eu peguei essa outra aqui, mas não está dando certo. Tá? E às vezes tem até diferentes marcas. Então, se o seu soquete da sua placa-mãe for Intel LGA 1150, só vai poder inserir processadores da Intel LGA 1150. Ainda assim, tem que ver a família que ele suporta, tá bom? O slot de memória, tá? É onde você vai encaixar a sua memória RAM, tá? E aí é o seguinte, pessoal, também tem o padrão certinho. Então, por exemplo, se o seu encaixe de memória for DDR2, só encaixa a memória DDR2 lá. Se o encaixe de memória for DDR3, só encaixa a memória DDR3. E assim por diante. Algumas memórias tinham problemas de frequência, hoje isso não existe mais, tá? Hoje isso acabou. A placa-mãe, a BIOS, ela consegue gerenciar bem as frequências das memórias, então ela consegue trabalhar de um jeito bacana, mas a única coisa que você tem que levar em consideração é o padrão. Minha placa, ela é DDR3, não adianta eu comprar uma memória DDR4, que não vai ter jeito. A memória avançou bastante, ela melhorou bastante. Nós vamos ter uma aula só para falar de memória, mas só a título de curiosidade. Depois eu vou falar com mais propriedade sobre isso. Ó. Vamos começar a falar sobre... Então, é da memória RAM. Tá? Então, nós temos a DDR, ela teve até 1 GB com 400 MHz de frequência. Tá? A DDR2, ela foi até 4 GB com 800 MHz de frequência. DDR3, até 8 GB com 3.333 MHz de frequência. E a DDR4, é a que nós estamos agora, tem pentes já saindo aí com 32 GB e uma frequência de 4.600 MHz. Lembrando que o padrão DDR4 é o mais atual, então pode ser que ele ainda aumente mais. Se você ver uma tabelinha dessa, dá para notar o tanto que a memória evoluiu, tá? Fiquem tranquilos que depois, na aula de memória, eu vou falar bem certinho como funciona cada um. Mas, assim, o que eu quero que vocês entendam? Às vezes a pessoa vem aqui, ó, ela tem o slot dela é DDR3 e ela fala, pô, dá para eu pôr uma DDR4 bem maior. Não dá porque não vai encaixar. O local da furação é diferente, tá bom? Bom, pessoal, continuando. O banco de energia, aí é importante mostrar para vocês. Geralmente são 2, tá? Então, ó, aqui são um conector de 24 pinos, tá? Então, aqui é onde você vai colocar a sua fonte. Aqui ele vai alimentar a placa.
e aqui ele vai alimentar o processador. É um conector de 4 pinos, tá? Geralmente, se tiver um padrãozinho a sua placa, se ela for uma placa ali, um processador e uma placa-mãe de baixo custo, vamos falar entre aspas, tá? Ele vai ser só essas duas conexões de energia. É o padrão ATX, que nós chamamos, tá? Esse padrão. E ele vai ter na placa 24 pinos e do processador 4 pinos. Tem que tomar bastante cuidado, que muitas vezes, principalmente lá nas aulas de montagem que vocês têm lá quando nós estamos no laboratório, às vezes vocês apertam o power e não dá vídeo. Aí você vai ver porque o aluno esqueceu de conectar o conector de 4 pinos, tá bom? Outra coisa, existem processadores mais tops que eles têm uma quantidade maior ainda. Então, por exemplo, tem caixa de placa-mãe que ele vai ter mais pinos, tá? Então, no processador vai ter 8, por exemplo. Tem placas de vídeo que ele precisa de energia, tá bom? Aí, nesses casos, necessariamente, você tem que ter uma fonte real. Não tem jeito, não tem como fugir, tá bom? Então, existem também, nós vamos ver mais para frente, 2 tipos de fontes, a real e a nominal. A fonte real é aquela que vai te dar realmente a potência que ela vai ter lá no seu ser. Tá? A fonte, eu sempre falo que a fonte é o item mais barato que tem, tá? Então, aí, às vezes, as pessoas compram uma fonte nominal, tá? E aí, essa fonte nominal, ela não vai te dar uma segurança tão grande, tá bom? Então, optem, sempre que vocês puderem, evidente, por uma fonte real. Bom, a bateria da BIOS é aquela pilinha, está aqui, ó, essa pilha aqui, tá? É a CR2032. E qual que é a função desta pilha? A função desta pilha é segurar as configurações da BIOS, seja configuração de inicialização, configuração de data e hora, e assim por diante, tá? Então, essa é a função dessa bateriazinha. Professor, como é que eu sei que essa bateria acabou? É simples, você vai ligar e ele vai começar a... ele vai começar a te dar mensagens de erro, vai começar a aparecer uma data e uma hora totalmente equivocada. Né? O Rafael falou apitar não, tá? Apitar é quando tem erro de memória ou algum erro de processador, erro de fonte. Quando acaba a bateria da BIOS, ela só vai te mostrar assim, a data e a hora vai estar errada, por exemplo. Tá bom? O Rafael falou em apitar, é interessante lembrar disso. Quem apita é o speaker. É uma pecinha bem pequenininha. É ela que apita lá quando a gente... quando dá alguma mensagem de erro, tá? Por exemplo, essa placa aqui, ó, essa que eu estou mostrando para vocês, ela não tem speaker. Então, se der algum erro nela, não vai apitar, tá bom? Depois eu pego eu acho que eu não vou ter nenhum speaker para mostrar, mas depois se eu encontrar, eu mostro um speaker para vocês. Vocês vão ver como é que ele funciona. Bom, as placas de expansão, elas são para colocar dispositivos externos, off-board. Por exemplo, o nosso casinho aqui bonitão da nossa placa. Esse aqui, ó, é o PCI Express, onde eu estou com o dedo. Ele é para placa de vídeo, tá? Então, ele é necessariamente para placas de vídeo. Esses dois aqui é o PCI. Ele é para placa de rede, placa de som, placa de rede Wi-Fi e assim por diante. Ele é mais antigo. Ele evoluiu e virou este aqui, ó. Opa. Este pequenininho aqui, ó. Tá? Que é o Mini PCI Express, que ele também é para placa de rede, placa de som e placa de vídeo mais moderna. Tá? Então, eles são em caixas. Nós chamamos de slots de expansão. Tá bom? Bom, conector de gravador ED-HD, ele pode ser IDE ou SATA. Na verdade, vamos ser sinceros, IDE não existe mais. Tá, pessoal? Então, o conector IDE, ele não tem mais. Eu vou mostrar aqui para vocês. É esse aqui, ó. Esse aqui é o conector IDE, tá? Ele é para HD e gravador, mas é antigo, isso não tem mais. Hoje é tudo SATA. Tá? Tudo que você imaginar de conexão
tanto mídia ótica quanto conexão de dados, é SATA. Por exemplo, o SSD, ele é SATA, eu mostrei para vocês semana passada, a conexão SSD é SATA. SATA foi o que mais evoluiu, né, com esse passar do tempo, tá? Hoje, por isso que hoje nós continuamos trabalhando com o tipo de conexão SATA ainda, tá? Eu tenho um novo tipo de conexão aí, né, que chama, são as portas FireWire. Na verdade, ela não é tão nova, ela só evoluiu um pouco. Dizem que ela vai vir para substituir o SATA, mas é difícil. Tá? É difícil porque a conexão SATA já está bem estável, tá bom? Bom, a BIOS é uma memória ROM. O que quer dizer memória ROM? ROM quer dizer Read Only Memory, tá? Então, Read Only Memory quer dizer memória de acesso único. Então, quer dizer que uma vez gravada, a BIOS ela não pode ser modificada. Isso aí também é um pouco, né, não é tão assim, porque a BIOS ela pode ser regravada, tá? Você pode atualizar a sua BIOS, por exemplo, tá bom? Então, e qual a função da BIOS? A função principal da BIOS é guardar as informações da placa, todas as informações. Então, por exemplo, é a BIOS que inicializa ali, guardar a informação quem vai inicializar primeiro, quando você vai fazer, por exemplo, um overclock do seu processador, quer fazer o seu processador trabalhar mais rápido. É a BIOS que faz isso, tá? Então, tudo isso é a BIOS que faz, tá bom? Hoje ela mudou de nome, ela não chama mais BIOS, ela chama UEFI, tá? Tem a mesma função, mas com um nome diferente. Bom, a interface teclado e mouse, ela pode ser PS2. PS2 quer dizer Porta Serial 2. Ela tem esse nome porque já existiu uma porta com nome de serial, tá? Era as interfaces de teclado e mouse antigas, tá? E hoje também usamos USB demais. Hoje é mais USB, né? Tanto que as placas mais novas, ou elas nem vêm com PS2, ou então elas vão vir ali com uma só conexão fazendo os dois trabalhos. Tanto faz você conectar um teclado ou conectar um mouse e ela vai reconhecer. Tá bom? Bom, os chipsets, eles são os controladores da sua placa. Então, o chipset, ele é desenvolvido em ponte norte e ponte sul. A ponte norte, ela tem uma função mais nobre, né? Porque ela controla processador, controla a memória RAM, e a ponte sul controla os outros dispositivos. Aqui na placa, aqui é a ponte norte, que está embaixo desse chip aqui, e esse outro preto aqui, ó, esse outro aqui é a ponte sul, tá? Hoje em dia não existe mais essa ponte norte e essa ponte sul. Só tem um chipset que controla tudo. O chipset é importantíssimo, tá? Sem ele, você não consegue, por exemplo, se der problema no seu chipset, por exemplo, sua placa deixa de funcionar. Aqui. Pode perguntar, Luciano. Professor, bem rapidinho, sem tomar muito tempo. Eu ouvi de um técnico, até um pouco mais de conhecimento meu, do que eu, falando que essas plaquinhas que eu mandei lá no WhatsApp do grupo, no grupo do Zap, que elas danificam a placa porque exige muita energia. Isso é verídico? Agora eu não lembro que plaquinha que você mandou. Essa que você mandou agora? Ela sobrecarrega? Causa dano na placa? Não causa nada, não. Uma vez eu perdi uma placa, eu não sei por que foi. E me falaram que eu perdi a placa por causa dessa plaquinha. A USB, ela consome 1,5 volts de energia. É muito pouquinho. Vai ser ela que vai queimar. Entendi. Não é porque eu tenho ela também faz só dados, né? Não tem muita... Não sei, é difícil. No meu caso, nunca aconteceu. Mas é difícil. Não sei se pode ser. E nunca ouvi falar também. Eu já levei choque de USB, mas
É que eu uso, queimar algo. eu utilizo demais, por isso que eu sou fã de USB, eu gosto de conectar tudo no computador. Então, mas nunca vi falar que queimou placa, tá? Eu nunca vi isso. Então eu já fico mais tranquilo. Obrigado, viu? Fala, Samuel. Samuel, você vai perguntar alguma coisa? Bom, continuando. Ó, Samuel, se você quiser perguntar, se chama no chat, porque não deu para te ouvir, cara. Tá? Tudo bem, tranquilo. Bom, outra coisa que nós vamos fazer bastante aí é sobre o painel frontal, tá? O painel frontal é o método de uso, tá? É o modo de uso ali é, de como você vai encaixar os cabinhos. Aqui na placa, ó, nessa placa, ele está aqui, ó. Então, aqui você vai encaixar alguns cabinhos e ele vai ligar o seu computador, vai acender as luzinhas. Então, esse aqui é o de ligar e esses aqui são da USB. Ó. Esses dois aqui é da USB. Esse aqui é do áudio, tá? São todas conexões que nós vamos aprender, né? O Luciano falou, o terror dos técnicos, USB principalmente. USB, se você ligar errado, se você ligar invertido, você queima a placa, tá? Então tem que tomar bastante cuidado quando vai fazer uma ligação. Então, o Luciano falou se podiam facilitar essa ligação. Hoje em dia, pessoal, a gente não faz mais ligação igual era. Hoje os conectores vêm prontos, tá? Vem que você só encaixa lá, não tem nem como ligar errado. Se você pegar um gabinete que não vem pronto, é que ele é um pouco mais antigo, tá? Bom, pessoal, vamos para o nosso próximo. Eu prometo que é o último de hoje, tá? Vamos lá. Esse tem, como tem mais perguntas, tá? Eu vou dar mais tempo para vocês. Dá 20 minutinhos aí para vocês fazerem. Vai lá, pessoal, podem começar, por favor.
Vamos lá, pessoal. Bom, só quem não acabou, dá só um tempinho aí. Bom, pessoal, então, já tá dando a nossa horinha. Bom, alguém tem alguma questão aí? Ficou alguma pergunta, alguma pendência? Pessoal, eu sei que para muitos aí tá complicado. Sei que muitos é monótono, né, de trabalhar. Mas peço para vocês, a gente vai ter que ter um pouquinho mais de paciência. Nós também queríamos estar na sala de aula, até porque o trabalho aqui é dobrado, às vezes triplicado. Mas em breve vai dar tudo certo e nós vamos estar de novo juntos, tá bom? Bom, pessoal, por hoje a gente vai terminando. Quem não terminou ainda vai terminando os exercícios lá e me enviando, tá bom? Semana que vem a gente volta. Semana que vem, se eu não me engano, é processador já, né? É isso mesmo. Semana que vem é uma aula importantíssima. Já deem, quem puder, já dá uma lidinha aí. Nós vamos falar sobre processador. Tá, pessoal? Tem bastante coisa para falar. Inclusive, tem uma tecnologia nova que está sendo abordada aí, que é a tecnologia ARM. Vou falar um pouco sobre ela também, tá? Que vai vir com tudo. A intenção dessa tecnologia é brigar com a Intel, né? Sobre, assim, brigar com a Intel com relação a esse novo mercado gigante aí de tecnologia, tá? É difícil, eu acho que é muito difícil alguém conseguir bater a Intel e a AMD, porque elas estão há anos no mercado, mas dizem que o ARM é muito bom, né? Isso, exatamente, a AMD também. Não, a AMD e a Intel são as duas maiores. E tem a tecnologia ARM, que está entrando aí, porque a tecnologia ARM ela é de microcircuitos, né? Então, a Apple ela quer mandar essa tecnologia para assim, para outros níveis, tá? Pessoal, eu mandei no grupo de vocês eu mandei aí no grupo de vocês um texto sobre placa-mãe. E eu vou mandar um outro agora aqui também. E vou mandar também um livro. Tem um livro muito interessante. Depois vocês baixam aí, é bem legal. Sobre hardware mesmo. É bem bacana esse livro. São dois textos. Os sobre placa-mãe são bem pequenos. Dá para ler tranquilamente. 2 arquivos de texto. E o outro sobre montagem é bem bacana. O Luciano perguntando se essa ARM é coisa boa. É ótima. Qual que é o problema? A tecnologia ARM, ela é uma tecnologia que ela economiza muita energia e ela tem uma temperatura, trabalha a uma temperatura muito baixa. Tá? Então, é muito bom mesmo, assim, né? Mas o problema é a estabilidade, né? Ver quando isso vai ficar estável. Esperamos que seja em breve, porque quanto mais logo essa tecnologia estiver disponível, mais uma empresa no mercado. Quanto mais empresas, é melhor, né, para a questão de concorrência, tá? A gente vai conseguir produtos melhores e aí, quanto mais produtos, além de ter mais qualidade, o preço também cai. Tá, pessoal? Bom, galera, então, por hoje é só. Semana que vem a gente volta. Espero com mais novidades aí para vocês, tá bom? Pessoal, muito obrigado e até semana que vem. Não mandei o arquivo ainda não, tá? Sobre ARM não mandei ainda não. Mandei sobre placa-mãe. Sobre ARM só semana que vem. Sobre placa, professor. Parece que você mandou 2 documentos iguais aí no Zap. Não, são diferentes.